gente, olha que satisfação, né? Receber a Maria Aires, até comentava aqui fora do ar. Vamos abrir o microfone e deixar a Maria Aires conduzir essa entrevista, uma bela história de vida, de empreendedorismo, não é mesmo? Que muitas pessoas tiveram a oportunidade, né, Maria Aires, bom dia, de conhecer um pouquinho, mas assim, um trechinho na campanha eleitoral, quando você foi candidata a vice-prefeita de São Carlos, não é mesmo? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, ao Ney, ao Fábio, aos meus queridíssimos e queridíssimas ouvintes dessa rádio maravilhosa. Legal, Maria. Que é parceira da Maria Aires Imóveis aí verdade. Já há 10 anos, né? Pois é. A gente tá aí bem juntinhos aí na trajetória. Então, naquela oportunidade que eu fui vice-prefeita do Júlio César, na verdade eu fui a convite do Júlio para apoiá-lo num momento bacana da trajetória política dele. Não houve como que eu posso dizer, parceria entre outros partidos. E aí eu fui, foi bem legal, eu gostei do desafio. Você gostou do desafio, Eu gostei, Maria? de subir no carro naquele carro de som e falar da política de São Carlos. E aí o Júlio me deixou bem à vontade para falar as coisas que eu pensava, que eu imaginava, e sempre assim com boas palavras, né, colocando para fora mesmo o que eu achava, o que eu penso para a cidade, né? Foi a primeira participação política que você teve, Maria? Foi, eu sempre fui contra participar de política, porque assim, eu sempre achei que a minha vida, a minha história não combinava muito com os políticos que a gente tem, né? Então não queria saber muito disso, né? Mas aí o Júlio conversou comigo, falou que ele não ia fazer coligação e tal. E assim, para ganhar uma eleição sem coligação é muito difícil, né? E foi a primeira vez que ele participou aí como candidato a prefeito, sendo meu amigo. Eu achei importante, falei, olha, se é importante para você e eu posso ajudá-lo nessa oportunidade, por que não? Então eu me diverti, foi bacana. Esse seu contato com a população aumentou o seu amor por São Carlos, Maria? Olha, eu sou muito grata a essa cidade, né? Porque eu cheguei aqui sem eira e sem beira, e a cidade abriu as portas, né? O coração para mim, e é claro, eu foquei no trabalho, né? Eu gosto muito de trabalhar, né? Eu nunca encontrei ninguém para me dar nada, então eu sempre tive que trabalhar bastante. Então eu encontrei oportunidades aqui nessa cidade e agarrei como uma única oportunidade. Porque a pessoa que é pobre, que não tem dinheiro, que não é importante, que não é da cidade, né? Ela precisa apenas de uma oportunidade. E essa uma oportunidade eu encontrei em São Carlos. E fui à luta. Trabalhei todos os dias da semana por muitos anos. Ganhei dinheiro, porque eu não saio da minha casa para trabalhar, para não ganhar dinheiro. Se eu sair da minha casa para trabalhar, eu tenho que ganhar meu. Antes eu falava que era chequinho. Hoje é dia de ganhar chequinho. Agora é dia de Pix. É dia do Pix, né? É o moderno do exatamente. Chequinho, né, então, Maria? quando o dia tá cinzento, assim como hoje, eu chego na imobiliária. Hoje é dia de Pix, vamos ricar. Aí todo mundo fica feliz da vida, né? E algumas pessoas me encontram e falam: ô Maria, mas por que você só vive rindo? Eu falei: mas já tem tanta tristeza no mundo, você quer mais uma cara triste? Deixar o mundo mais triste ainda, né? Não, eu dou risada.
eu gosto de festa, eu faço festa com um copo de água com açúcar, pra mim tá ótimo. Então, deixa eu resgatar uma fala sua agora há pouco, você falou que precisava de uma oportunidade. Exatamente. Né? E como é que você enxergou essa oportunidade, Maria? Como é que foi esse seu início? Olha, a minha experiência profissional assim, de peso, né? Que até hoje eu faço, eu me pego fazendo algumas coisas que eu fazia, né? Lá nas lojas Riachuelo, que foi a minha base profissional, onde eu aprendi muita coisa e que carrego comigo até hoje. É um negócio que não tem muito a ver com o que você faz hoje, né? Não, mas quem é do comércio, né? Quem é vendedor do comércio de lojas, né? Pernambucanas, Renner, C&A, etc, etc. Articula bem para vender bem, ganhar comissão e ter o seu salário no final do mês bom, né? Então, nessa área de vendas, eu sempre fui muito boa, assim, desde sempre. Tem um segredo para isso, Maria? Tem. E dom? Também, a arte, né? Primeira coisa, você tem que gostar de trabalhar, né? Você tem que ser feliz, você tem que sorrir, mesmo quando você tá passando por problemas em casa, né? Que às vezes você sai para trabalhar com lágrimas no olho por algum problema. Mas aí, no meio do caminho, você seca as lágrimas, passa um pozinho assim, chega na empresa sorrindo. Bom dia, tudo bem? Porque assim, é outra coisa. Você tem que trabalhar ali e ganhar seu dinheiro para levar para casa, para o sustento da sua família, né? Então, eu sempre gostei muito de vendas. E aí na Riachuelo eu comecei como operadora de caixa, fui para chefe de escritório. E aí eu precisava ganhar dinheiro mais, porque eu tinha 3 irmãs pequenas para cuidar, pagava aluguel, não tinha pai, nem mãe, nem família, nem ninguém. Aí eu falei com o meu gerente, falei assim, olha, eu fiz um concurso na prefeitura de São Bernardo e eu passei, porque eu sou professora, magistério lá em Pernambuco, eu dei aulas, né? Legal. Eu dei aulas lá. Que foi com esse dinheiro que eu ganhei dando aula lá em Mirandiba que eu paguei a passagem para vir para São Paulo. E aí eu falei que eu tinha passado no concurso, que eu ia ser professora. Aí o meu gerente Luiz Paulo Rodrigues falou: e por que você não vem para vendas? Aí você ganha comissão. Eu digo: tô indo. Aí eu fui ser vendedora, era campeã de vendas, grávida. Parece que a maternidade inspira, né? Inspira, porque no Dama também eu grávida e só pegando o chequinho e ganhando dinheiro. E aí eu fui ser vendedora na Riachuelo e eu vendia tudo, mas assim, eu chegava na empresa cedo, arrumava as coisas, limpava, organizava e vendia. Não tinha essa de fazer horário de almoço, nada disso. Eu não queria, eu queria vender, eu queria ganhar meu dinheiro e sustentar minha família. E só tinha eu não tinha ninguém para me dar nada, só tinha eu. E aliás, eu tinha 3 crianças que dependiam de mim, né? Então, aí foi passando, me destaquei na empresa e aí houve um convite para que eu fosse supervisora de vendas e teve o processo seletivo. Isso na Riachuelo? Na Riachuelo, nas lojas lá da Marechal Deodoro, em São Bernardo do Campo, onde eu trabalhei muito tempo. E aí eu passei no teste, aí fui supervisora de vendas, viajei em várias lojas do Brasil, chegando até a substituição de gerente de loja em Santo André, em Guarulhos. Nossa, eu viajei bastante nas lojas de Riachuelo, foi bem bacana. E, enfim, eu gosto de lidar com o público, né? Porque o vendedor, todo dia ele tem uma experiência nova. Todo dia ele tem uma oportunidade de conversar com uma pessoa diferente. E desafios também. E desafios, né? E desafios, porque você, além de vender um produto,
né? E falar a verdade, obviamente, porque eu não vendo aquilo que eu não compro para mim. Sempre fui assim, eu sempre oriento para comprar o melhor. Pode ser uma roupa, joias, imóveis, você tem sempre que vender o que é melhor para o seu cliente. É claro, analisando o cliente, né? Porque você tem que fazer uma boa entrevista com o cliente para poder saber o que você vai vender para ele, o que é melhor para ele. Verdadeiro, né, Maria? E tem que ser verdadeiro, porque às vezes o cliente nem sabe o que é melhor para ele. Às vezes ele chega achando que aquilo é bom para ele e não é, né? Aí por exemplo, com muitas dúvidas também. E com muitas dúvidas. Aí o vendedor ou o corretor de imóveis tem que orientar o cliente para ele seguir o melhor caminho, né? E é isso, eu sempre fiz isso na vida. Eu sempre orientei as pessoas da forma que eu gostaria de ser orientada. Então eu só tenho que agradecer mesmo, sabe? Hoje tem clientes de 15 anos que falam: olha, Maria, você fez isso, você vendeu isso para mim, olha que bacana, me agradece, me leva presente até hoje, sabe? É bem bacana isso. Como você chegou a São Carlos? Então, nessa linha do tempo, como é que se deu essa transição Riachuelo para imóveis? Então, aí foi o seguinte, a minha história ela é bem comprida, é bem grande. Mas eu me separei do meu primeiro marido lá quando eu estava na Riachuelo, me separei e foi um momento bem difícil, porque eu sempre prezei pela família, né? Eu tive uma base muito boa familiar, né? Com os meus avós, o meu pai, a minha mãe, sabe como são os nordestinos das antigas, né? Primeiro educação, estudar, respeito com as pessoas, né? Se colocar no seu lugar, né? Sem dúvida. Então, eu sou do tempo que se eu passasse no meio do meu avô com outra pessoa conversando, depois eu ia escutar, porque tem que respeitar as pessoas, né? Então eu tive essa base familiar muito boa. E aí houve a separação, que foi muito ruim para mim, muito triste. Foi um período muito difícil, porque não bastasse as minhas irmãs, mas eu já tinha 2 filhas, né? Então foi bem complicado. Mas assim, eu não desisti, eu fui à luta. Aí eu trabalhei também no Banco Real, né? Na parte de tesouraria, na parte eu esqueci o nome agora. Não é contabilidade, eu esqueci. Que você recebe os caixa rápidos de todas eu recebia os caixa rápidos de todas as agências do ABCD, e a gente fazia toda a conferência e fechamento de pacotes. Banco Real, que hoje é o Santander. Isso, e encaminhava para o Banco Central e tal. Eu passei pelo Banco Real também, que foi uma experiência muito boa para mim. E depois eu saí do Banco Real. Eu trabalhei também na loja Espaço e Forma, como vendedora, e lá só podia trabalhar quem fosse arquiteta ou decoradores. Só que eu não era nenhuma coisa nem outra, mas eu era boa vendedora. Então o seu Léo Apter, ele falou assim: Maria, o que eu faço com você? Porque você nem é arquiteta e nem é vendedora, e nem é decoradora, mas você sabe vender e a loja precisa de você. Eu falei assim: então deixa eu vender aqui. faz de conta que eu sou alguma coisa aí, né? Aí ele falou assim, você tem tempo para aprender? Eu falei: tenho sim, tenho tempo para aprender sim. Tenho e quero, né, Maria? Aí ele falou: então também, você chega na loja 7h30, porque eu abro a loja esse horário. Eu vou te ensinar a desenhar, fazer planta baixa dos espaços e as medições, tudo dos móveis, que eram móveis lá da Jurubatuba de São Bernardo. São móveis top de linha, Golden Class. Existe ainda? Claro. E aí eu fui aprender isso. E aí daqui a pouco eu tava fechando projetos caríssimos. Nossa, e aí eles ficaram abismados comigo. Nesse inteirinho, eu passei por muitas tristezas na minha vida, tristezas profundas, muito difícil.
É duro você olhar para uma cidade gigante, enorme, e você vê uma multidão de pessoas, mas você se encontrar sozinho. Então, foi muito difícil. Mas eu não desisti. Eu não desisto. E eu sempre tenho o meu sorriso no rosto. E antes mesmo de conhecer alguém, eu já perdoo essa pessoa. O meu coração já abraça ela, já perdoando. Porque você não sabe o que o ser humano é capaz. Então, para que eu não me magoe, como eu já me magoei muito na minha vida, eu já perdoo as pessoas, sabe? Porque é só com o tempo que você vai conhecendo as pessoas, sabendo quem realmente elas são. Se comungam com você da sua essência, com o seu jeito, né? Então é só o tempo que diz isso. Então eu sofri bastante, muito, mas eu não desisti. Eu conheci uma pessoa aqui em São Carlos e nós tivemos um relacionamento por 8 anos aqui em São Carlos, e foi assim que eu vim para São Carlos. Quando eu cheguei aqui, nessa ocasião, as minhas 2 filhas estavam com o pai na Bahia, que foi uma grande tristeza, porque eu tinha a guarda delas, e no momento que, sabe aquele momento que você está no fundo do poço e não tem nenhuma luz? Sim. Aí o pai chegou e falou: olha, eu quero levar as crianças para Bahia, Irecê, porque eu tenho condições de cuidar delas, porque ele também não pagava pensão, e eu nunca fui atrás de pensão, porque eu envergo, mas eu não quebro, né? E aí eu respondi a ele: você tem o direito de levar as suas filhas, elas são suas filhas, e eu tenho certeza que você vai cuidar muito bem de suas filhas. E assim eu fiz a malinha delas e ele levou. Mas para mim foi uma morte, assim. Um vazio, né, Maria? Foi muito profundo isso. Enfim, aí eu cheguei em São Carlos e falei: e agora que eu vou fazer essa cidade, né? Aí eu fui trabalhar, sabe onde? Na Jabu Engenharia Elétrica, lá com a Ângela. Sim. Uhum. E eu fiquei lá mais ou menos 6 meses. E aí eu fui vender lâmpada, lustre, porque eu já tinha noção de decoração, porque eu trabalhei numa loja maravilhosa, chiquérrima, lá em São Bernardo. Deu essa bagagem, me deu essa né? bagagem. Então eu entendia um pouco de iluminação, de ambientes, sabia mais ou menos calcular a quantidade de luz para um ambiente, sabia fazer um monte de coisa. E também já tinha toda a experiência da Riachuelo em designers, de como organizar os corners, né? De departamento infantil, masculino, feminino, calçados, etc. Então, loja de departamento para mim, se você me der um galpão e os caminhões, eu monto ela assim num dia, eu deixo ela linda, porque eu tenho experiência. E como eu disse, é importante você gostar do seu trabalho. Sim. Essencial, né? Isso é essencial, porque aí você trabalha, você se sente feliz no trabalho. Não é bom você ficar triste no trabalho, sabe? Então você tem que se sentir bem, se sentir feliz. E eu tive sorte. Eu não sei se foi sorte ou se Mas isso não é consequência de um trabalho, Mariais? Mas você tem que abrir seu coração para aquela oportunidade que você está tendo naquele momento. Porque se você não abrir seu coração para aquela oportunidade que alguém está te dando, poxa vida, aí, entendeu? Aí não tá certo. Você fecha as portas sempre, né? Aí você Maria? fecha as portas, não vai ser um bom funcionário, Sem dúvida. vai gerar tristeza para si e para quem tá te empregando, né? Então, por exemplo, você recebeu uma oportunidade, você precisa dela, abra seu coração e dê o seu melhor naquilo, para que sua passagem por aquele trabalho seja importante tanto para você como para a pessoa que deu a oportunidade, né? E o ramo imobiliário, como surgiu na Aí, sua vida? eu vou contar tudo mesmo aqui, pelo amor de Deus. Aí, não dá pra contar tudo, porque o tempo, a sua história é inspiradora. grande demais, e Deus o me tempo livre. é curto, né? Mas Aí eu saí da Jabu e fui trabalhar na Roca. Roca como Imóveis. como Imóveis. corretora de imóveis lá. sim,
E eu não sabia nem o que era isso, né? Mas eu achei legal. Aí quando a primeira comissão que eu ganhei, que foi um apartamento em Itamaracá, aqui ali na Marginal. Na Tancredo Neves, perto da rotatória do Cristo. Que eu vendi por 75 mil na época, eu ganhei uma nota. Eu falei, nossa, mas esse negócio é bom. Pronto. Aí eu não parei de vender mais imóvel. Aí, ainda eu precisava de uma ajuda financeira. Naquela época, e só a comissão, você não tinha uma base para te sustentar assim de combustível, essas coisas. E eu entrei na faculdade de Direito aqui. E aí eu precisava de uma ajuda. E aí a Maria Alice me chamou da Lafic e o seu doutor Dario. Sim. Me chamou, me registrou e me dava um salário base, né? Pouquinho, mas fixo. Um fixo. Aí eu pagava minha faculdade com aquele fixo e corria atrás das vendas. Vendia muito. O mapa dessa cidade era todo dentro da minha cabeça, sabe? Eu vendia pra caramba e eu adorava fazer aquilo, sabe? E por isso que na minha empresa todos os meus corretores têm salário fixo registrado na carteira, mais comissão. Porque eu sei o que é duro para um corretor não ter aquela ajuda. Não tem uma segurança. Não tem uma segurança. Aí você nem fecha as vendas, porque você fica tão preocupado de pagar a conta de água, de luz, não é? O pão para casa e fica agoniado pela comissão e a comissão não vem. É duro. Você tem que dar o mínimo de paz e tranquilidade para o seu funcionário. Estrutura, né? Estrutura para o seu funcionário, para o seu amigo, né? Porque o corretor associado, a gente tem que ter uma consideração por isso, por essas pessoas, né? E aí eu fui, aí depois disso, aí o Dama, teve o lançamento do Dama 2, lá na época, 2004, que não vendeu nada, vendeu muito pouco e uma crise danada. Aí o Dama montou uma equipe. O Dama 2? No começo não vendeu nada? Não, vendeu, na época 50 lotes, mas na verdade vendeu 38 e tinha 510 lotes. Caramba! Aí a Dama resolveu montar uma equipe própria. E aí eu fui uma das corretoras, a Ione da Companhia do Imóvel, o Tadeu, um grande amigo meu que era corretor também, e a Maria. Aí nós montamos a empresa Time Imóveis, Tadeu, Ione e Maria Empreendimentos. E aí a gente vem campeões de vendas, foi uma fase muito gostosa, muito gostosa. Aí depois disso nós vendemos todos os lotes lá, não tinha mais nada de lote. Aí a Dama Urbanizadora me contratou como corretora exclusiva da Dama Urbanizadora, a única corretora registrada que a Dama Urbanizadora teve até hoje. Que, só se eu não tô sabendo, mas pelo menos é isso. E aí eu fiquei lá trabalhando bastante, muito, sábado, domingo, feriado, todos os dias, com muito, aquele lugar bonito, né? Não dá nem preguiça. Eu acordava e ia. O cliente ligava, Maria, era 7h30 com pão na boca, assim, comendo. Maria, eu digo 5 minutos, eu tô aí, só um minutinho. Lavava assim, passava a mão na boca e ia atender meu cliente. Aí eu saía de lá com o chequinho na mão. Eu ganhei tanto dinheiro naquele Dama, você não tem noção. O Adilson me pagava assim um dinheiro, os pacotes de dinheiro, eita coisa boa, tô rica, eu vou enricar nessa cidade, coisa boa. E aí eu liguei para a lista telefônica dessa cidade 3 vezes. Oi, eu sou a Maria do Dama e vem aqui conhecer. Eu pensei, aí é longe, não tem comércio. Então antes do Aires, você teve um sobrenome, então, né? Era Maria do Dama. Aí pronto, corretora do Dama. Eu chamava o povo pra ir lá, vem aqui tem a trilha da juventude. Você atravessou a trilha, você vai sair 10 anos mais jovem. Aí os idosos tudo ia lá. Era legal, então, divertido. A partir do Dama, aí que foi o embrião, a raiz da Maria Aires. Aí vendemos todos os lotes lá, e aí houveram algumas mudanças na Dama Urbanizadora. E aí a Maria Alice me convidou para falar, olha Maria, eu já não tenho tanta idade, o seu Dario já estava um pouco doente, ela também tinha a intenção de trabalhar só meio período, ela contou algumas coisas para mim e falou assim, eu queria que você viesse aqui. Aí até houve uma proposta de compra e venda da Lafic, eu fiz a proposta, eu tenho a assinatura do Dr. Dario guardadinha comigo até hoje, porque eu sou daquelas que
mostra, né? Mas aí acabou não dando certo, mas Deus estava sabendo que não era para dar certo esse negócio. Um outro caminho. Aí eu fui para lá 6 de janeiro de 2011, mas fiquei 6 meses lá, mas aí não deu certo a aquisição, né? Mas foi muito bom. E aí foi outro sofrimento na minha vida, porque eu já estava grávida. Aí eu separei. Primeiro conheci meu segundo marido, e eu estava grávida, foi difícil. Mas eu não, vamos que vamos. Aí eu vi aquele prédio do Tiquinho na avenida. Sim. Eu falei, mas se eu ia comprar lá, eu posso comprar o prédio, né? Porque aí eu ia ganhar dinheiro. Eu liguei pro Tiquinho. O antigo Tiquinho, né? Porque o antigo. Subiu, né? Aí eu liguei pro Tiquinho, o Tiquinho falou um preço. Eu falei, nossa, misericórdia, não consigo. Aí eu pensei, eu peguei minha casa que eu construí, tudo que eu ganhei no Dama, eu investi lá. Comprei terreno, construí casa, não comprava roupa nem nada, só guardando o dinheirinho, que era bom, eu gostava de sentir o cheiro daquele dinheiro gostoso. Aí eu peguei o documento da minha casa, levei no banco, levantei dinheiro com a minha casa que era minha e dei entrada, fiz proposta pro Tiquinho e 2 dias o negócio estava fechado. Aí eu entrei lá no prédio, um monte de bagunça do Tiquinho lá, não tinha dinheiro nem para mandar pintar. Mas aí eu pedi 100 mil emprestado para mim, meu marido, né? Pediu 100 mil reais emprestado para minha sogra para pintar, dar uma ajeitada. E aí eu fui trabalhar lá, grávida, com só uma mesinha e eu lá. E aí veio o lançamento do Dama. E eu um monte de cliente. E eu ganhei, sabe quanto? Na época, 650 mil reais. Na época de venda, recuperou o investimento, então. Não, aí eu peguei esse dinheiro e aí arrumei a imobiliária, deixei ela toda linda, com tapete persa, lustre vermelho, do jeito que os meus clientes que eu gostaria que meus clientes fossem recebidos. Aí eu consegui aquele ambiente bem bonito, bem legal, paguei tudo, não fiquei devendo nada pra ninguém, fui pagando as parcelinhas do banco e aí surgiu Maria Aires Imóveis no mercado. Maria Aires. É assim. Um nome forte no mercado hoje. Maria Aires Imóveis, uma mulher forte. E tem aqui algumas mensagens. Não. A Luciane, parabéns Maria. A Luciane aqui escrevendo, parabéns Maria pela garra, principalmente por representar tantas outras mulheres que seguem na luta em uma sociedade de machismo velado. E é mesmo, né, Maria? Pelo amor de Deus. Ai, olha, eu vou falar uma coisa. Eu sou pequenininha, bem pequenininha. E eu fico desviando dos tratores. Mas eu consigo desviar. E eu sigo em frente, perdoando. E assim, e converso muito com Deus. Eu falo pra Cis, Senhor, eu sou sua filha preferida, eu tenho certeza, porque Deus é maravilhoso, né? E quando você não tem ódio no coração, quando você tem amor, gente, é a coisa mais linda do mundo. Ó, mesmo que uma pessoa te faça mal e você esteja um pouquinho de mágoa, sabe o que você faz quando encontrar? Abrace, celebre. Deixa essas coisas ruins para trás, porque a vida é muito curta pra gente viver com esse tipo de sofrimento dentro da gente. Não vale a pena. E uma história de sucesso, foi muito bom você ter contado a sua história, porque ela não se faz só de boas coisas a todo momento, né, Maria? Não. Você tem altos e baixos e tem que saber superar quando você estiver na baixa. Né? Aí é o seguinte, além dessa vontade dessa vocação ao trabalho, você tem que ser um bom administrador, né? Numa empresa, você tem que ser um excelente administrador para poder manter as coisas organizadas, porque no Brasil, desde que Brasil é Brasil, a gente tem crise, né? Eu comecei a empresa na crise, eu continuo na crise, é só crise, né? Mas você tem que saber desviar desses períodos difíceis e se reinventar e botar a coisa para andar, né? Pois não, desculpe, não, Maria, desculpe. Pode falar. O Michelangelo, bela história de sucesso, parabéns pela entrevista. Eduardo Cotrim também, belo exemplo. Mariinha também mandando um abraço para você. Coisa fofa. Trabalhando na campanha também, né? Uma graça. Alexandre Belonce. Alexandre Belonce. Legal. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas isso aqui seria
certamente um bate-papo de 3, 4 horas assim, sem cansaço, porque tem muita história, tem muita bagagem. Muitas histórias legais. E muitas experiências para transmitir, de repente, para aquele empreendedor que está desanimado com o seu negócio, não vê perspectivas. Que recado que você dá para essa pessoa que de repente está desanimado com essa sazonalidade do mercado, essa instabilidade do mercado, né, Maria? Olha, tem que levantar a cabeça e seguir em frente, né? Tem que se reinventar, ter coragem e seguir em frente. Se for vendedor, tem que sair a campo. Tem que sair a campo. Com um sorriso no rosto. Com um sorrisão no rosto. Não importa o tamanho do nó que está na sua garganta. Não importa. Bota o sorriso no rosto. Perdoe as pessoas, porque tem muita gente que vira as costas. É um horror. Perdoe, sorria, abrace todo mundo. Amor, eu acho que o amor que você tem dentro, todo mundo tem amor dentro de si, só precisa dar oportunidade para eles sair para fora, desabrochar, assim, né? Desabrochar. Aí a vida fica mais leve, o seu semblante fica melhor, você passa uma visão de que você é forte, porque você tem que ser forte dentro e tem que transparecer que você está sendo forte, porque se você se transparecer fraco, vem um monte de gente e derruba você. Então você tem que ser forte, entendeu? Bonito, se arruma, bota uma roupinha limpinha, cheiroso e vai à luta. Maria Aires, muito bom ouvir as suas histórias. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade aqui. Agradeço aos ouvintes aí de me ouvir contar as minhas histórias. E estão convidados para ir na Imobiliária Maria Aires, tomar o melhor cafezinho da cidade comigo. Legal, Maria Aires. Que bom ouvir uma história dessa na sexta-feira, né? Inspirador, né? Inspirador. Bom dia, Ney. Bom fim de semana, Fabinho. Até segunda-feira. A Fernandinha vem aí com Rock and Pop Jovem Pan. A gente volta na segunda.